mesma, se via o risco de colapso da justiça dos Estados Unidos, e eles são um pouco mais pragmáticos do que nós. Então, vieram as soluções um pouco antes das nossas, com o detalhe de que a solução típica para o sistema deles foi a solução de mediação, que é uma solução que a gente terminou adotando aqui. O problema é que, quando você pensa no direito público, você não tem como adotar a mesma solução dos Estados Unidos. Só para se situar. Vocês sabem que a competência da Justiça Federal dos Estados Unidos, onde veio a ideia de sistema multiportas, não é a mesma da nossa, né? Não é a mesma da nossa. Primeiro, não existe nos Estados Unidos uma regra que permita você universalmente litigar contra o poder público, né? Quando você vai verificar o livro de direito constitucional dos Estados Unidos, você vai ver que ainda vigora a regra da common law, the king can do no wrong. Então, a menos que haja uma lei autorizando que você ingresse em juízo para a tutela de um direito na Justiça Federal, não é possível você litigar contra o poder público. Tanto que só existe na Justiça Federal dos Estados Unidos uma vara em toda a Justiça Federal que permite o ajuizamento de ação do cidadão contra o poder público. É uma vara situada em Washington. Essa vara responde por todo o país e o juiz circula fazendo audiências, viajando de avião de um local para o outro. Porque são tão raras as hipóteses em que você pode litigar contra o poder público que não faz sentido você criar uma vara em qualquer lugar. Como é que vai funcionar? Como é que vai funcionar a Justiça Federal? Se você tiver um cidadão de um estado litigando contra o estado do outro. Como o juiz estadual é eleito, você pressupõe uma quebra da regra de bias, que é uma regra medieval da Justiça dos Estados Unidos, por isso a competência é transferida para a Justiça Federal. Então, a Justiça Federal recebe... Bom, tem outras hipóteses de competência, quando envolve aplicação de tratado, quando envolve aplicação de lei federal, quando se trata de questões que envolvem, enfim, questões que transcendam o próprio território dos Estados Unidos da América, você tem lá a descrição no artigo 3º da Constituição dos Estados Unidos. Mas o fato é que você não tem como regra a ideia de que você vai ter a União, que é, na verdade, um ente que não vai existir nos Estados Unidos, num dos polos da relação processual. Você sabe que eles nem trabalham com o conceito de União, né? Eles não trabalham sequer com o conceito de Estado, eles trabalham com o conceito de governo, government. Então, quando é que você vai ter o governo num dos polos passivos, num dos polos da relação processual? Quando houver uma lei autorizando. Normalmente, você vai ter ou juízes especializados, como você vai ter, por exemplo, em algumas ações que envolvem matéria tributária, ou você vai ter a impossibilidade de você simplesmente litigar contra o Estado. Então, quando é que você vai ter uma ação? Vamos supor, o carro do FBI bate no seu carro. Aí você realmente vai poder entrar com essa ação. Você vai entrar com essa ação em Washington, a despeito de um acidente ter acontecido, por exemplo, no Alasca. E o juiz vai ao Alasca fazer a audiência. Então, o modelo de um sistema judicial multiportas dos Estados Unidos, por isso que a gente precisou, até respondendo, por que eu não fui direto ao ponto? Porque também, se a gente não entender quais são as premissas com as quais estamos trabalhando, a gente vai ter dificuldade de assimilar. Então, não vai adiantar você adotar a mesma solução. A gente precisa entender qual é a natureza do nosso problema para que a gente trabalhe com a solução adequada. O grande problema que a gente vai ter no direito brasileiro é que nós gostamos de trabalhar com premissas muito abstratas. A gente tem um certo preconceito em relação à experimentação. Ou seja, a adotar uma solução a partir de uma simples percepção quanto à correção ou não, para que você, tateando, corrija os rumos. A gente trabalha com grandes planejamentos, a partir dos quais a gente vai trazer grandes sistemáticas genéricas que nem sempre vão se adaptar à realidade. Basta ver uma palestra jurídica. Uma palestra jurídica é chata, só nós aguentamos. Por quê? Porque parece uma coisa tão distante da realidade que a gente, sabe, fica debatendo aquela coisa, e aí, às vezes, a gente tem uma dificuldade de perceber por que não funciona. Não funciona porque a gente fica trabalhando sempre no plano ideal, né? Então, qual é a importância de você conhecer realmente os meandros do nosso sistema, o que é que tem entranhado nele em termos de problemas estruturais? É você desenvolver uma solução que parta do problema e não que já parta de uma possível solução ideal. E isso vai acontecer no contexto do sistema multiportas. Esse sistema multiportas, minha gente, ele terminou sendo reforçado agora com o CPC, pronto, para isso prestou. E a gente vai identificar ali o princípio da cooperação, a gente vai identificar, por exemplo, quando há um incentivo à adoção de uma política negociativa, né? E a gente vai ter que usar a criatividade para construir as soluções corretas. O certo é que, para o sistema multiportas, o objetivo é solucionar problemas. O Poder Judiciário se torna um grande portal
de solução de litígios que vai dar uma cor diferente ao Poder Judiciário. E aí eu trago uma frase, acho que vocês receberam por WhatsApp uma publicação da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte, não foi? Acho que receberam, acho que Vândula mandou, que foi basicamente o livro que foi publicado a partir do início da experiência do Centro Local de Inteligência. Eu escrevo para esse artigo, para esse livro, e basicamente o que eu digo nesse artigo é que a gente está trabalhando com o fim do processo labirinto. E aí eu digo, o processo deixa de ser um labirinto de caminhos estreitos, cujo traçado é determinado pela lei, para se apresentar como um grande portal de alternativas à solução de litígios. Então, qual é a primeira premissa que eu digo, independentemente de se você sente inteligência ou não? Se você tem como resolver o problema, tente resolver o problema, mesmo que seja dentro do processo. Eu, por exemplo, tenho um caso que me tem sido bastante desafiador. Eu tenho lá uma execução fiscal, parece que execução fiscal é o lugar dos chatos, mas você pode ter criatividade se você ter a ideia de que pensando sistemicamente, você tem condições de utilizar meio que a lei como uma oportunidade e não como, sabe, um instrumento de dizer não. Tem lá, Natal deve 200 milhões à Fazenda Nacional. O município de Natal deve 200 milhões à Fazenda Nacional. São dívidas da Companhia de Coleta de Lixo, que é uma sociedade de economia mista. Esse débito tem o potencial de quebrar Natal. O Rio Grande do Norte, eu já disse, está numa situação financeira dificílima, e Natal só está pagando seus funcionários em dia porque eu não redirecionei essa dívida como um todo. Basicamente, o que é que houve? Desde 1988 que não se recolhe contribuição previdenciária por essa empresa. Houve um volume, isso avolumou as dívidas da empresa, que hoje são basicamente impagáveis. E, basicamente, o juiz, antes de eu entrar na vara, o juiz estava redirecionando sempre o débito do município do Natal, identificando uma confusão patrimonial. Basicamente, meio que desconsiderando a personalidade jurídica. E o tribunal, em determinados casos, estava reformando, e em determinados casos estava confirmando. Aí, interessante, isso na pena região deve ser mais forte. Como o tribunal não conhece a cidade, o tribunal trabalha justamente com essas premissas muito abstratas. Então, o tribunal dizia, você tem que envidar todos os esforços de expropriar a urbana antes de expropriar o município do Natal. Se o tribunal fosse natalense, ia saber que não adianta você expropriar a urbana 1 minuto, porque a urbana não funciona, a urbana não é da urbana, nem o terreno onde funciona a urbana. A urbana não tem nada, todo mundo sabe. Qualquer natalense sabe que a urbana, na verdade, é uma fraude. Mas o tribunal não sabe. Então, basicamente, quando vieram essas decisões conflitantes, eu resolvi fazer uma audiência. E, nessa audiência, veja a perspectiva de solucionar o problema, de você ter uma postura abrangente, não vinculada a regras processuais. Como era um problema extremamente complexo, porque eu ficaria muito constrangido em viabilizar a cidade onde eu moro, eu chamei para essa audiência Deus e o mundo. Chamei o Ministério Público Federal e o Estadual. Chamei o Tribunal de Contas. Chamei a Secretaria de Planejamento. Chamei o município, naturalmente. Chamei a Procuradoria da Urbana. Chamei todo mundo, além da Fazenda Nacional. E aí, quando chegou, ninguém sabia como resolver. Eu sei que o presidente da Urbana começou a prestar depoimento e disse: é lamentável que uma empresa como a Urbana esteja numa situação como essa. Eu disse: mas não paga a dívida, né, senhor? Ele disse, mas uma empresa que tem uma fortuna como a Urbana? Eu disse, qual é a fortuna que a Urbana tem? Ele disse, lixo. Eu disse, lixo. Esse lixo vale uma fortuna. Natal tem um lixão enterrado há 40 anos. Um lixão que durou durante 40 anos, que está enterrado agora. A gente estima, porque tem um estudo que mostra, um estudo que indica que existe ali enterrado em aproveitamento do lixo R$1 bilhão. Teoricamente, pela audiência, eu já via, não existia a possibilidade de expropriar a urbana. Eu teria que redirecionar essa dívida para o município de Natal, expedir o precatório e quebrar Natal. E, basicamente, eu disse para ele, qual é a sua sugestão? Que eu penhore esse lixo? Ele disse, pode? Eu disse, pode. Tudo que é suscetível de apreciação econômica pode ser penhorado. Para resumir a história, eu não saí da audiência penhorando o lixo, mas eu indisponibilizei o lixo. E aí, basicamente, eu disse, a gente vai construir uma usina nesse lixão. Porque eles já tinham feito um contato com uma empresa, tinha uma empresa que estava interessada em transformar esse lixão em energia elétrica, em combustível e em madeira. Para mim, seria muito mais prático eu redirecionar esse débito, porque esse precatório já estaria expedido há um tempão. Mas como você está lidando com questões difíceis de serem tratadas na gestão pública, vamos tentar. Trabalhe na experimentação. Então, eu basicamente disponibilizei o lixo e, desde então, já faz 2 anos, a gente está trabalhando numa operação de concessão desse lixo a uma empresa para ser explorada e aproveitamento do valor que será extraído do
da exploração para pagamento da dívida da Fazenda Nacional, ou seja, você vai retirar do chão, do lixo, o dinheiro para pagar a dívida que nunca seria paga. Basicamente, a gente fez o chamamento público, só havia uma empresa interessada em explorar o lixo, eu autorizei contratar por inexigibilidade, depois eles começaram a tratar do modelo de negócios. Quando chegaram à conclusão quanto ao modelo de negócios, e disse, o modelo de negócios é esse, pela legislação municipal é necessária a aprovação de uma lei, porque precisava criar uma sociedade de propósito específico. Eu disse, não tem problema, eu vou conseguir uma lei para vocês. Chamei todos os vereadores de Natal à Justiça, eu disse, eu estou precisando de uma lei, fiz uma explicação, disse que aquilo ali era uma demanda estrutural, enfim. Na semana seguinte, a lei estava aprovada, está autorizada a criação da empresa e eles estão iniciando o processo de licenciamento para retirar do chão o valor de pagamento da dívida. Eu pergunto a vocês, esse processo ia ter fim? Nunca, porque Natal nunca ia pagar esse débito. Então, você trabalha o processo, fora ou dentro dele, você basicamente usa a jurisdição para solucionar problemas. Solucionar problemas. Se a gente for pensar naquele estilo do processo labirinto, você tem que se submeter, e eu não acho que isso seja, para um juiz federal, se submeter a um constrangimento de quebrar a cidade onde vive. Aí o procurador da Fazenda, na audiência, me disse, o senhor vai penhorar uma ideia? Aí eu disse, triste, doutor, quem não penhora ideia? Um mundo que não penhora ideias é um mundo medíocre. O senhor mora em Natal. Qual é seu interesse como procurador da Fazenda Nacional fazer que essa cidade se torne mais inviável, violenta e esculhambada do que é? Percebe? Então, é apenas uma questão de visão. Eu estou agora com outro processo, estou fazendo a mesma coisa, escutei a mesma piada do procurador. Porque Natal tem... A União, um dos grandes devedores da União é a Companhia de Docas do Rio Grande do Norte, que é uma empresa pública federal, 100% pertencente à União. Então, a União tem como uma de suas maiores devedoras ela mesma. Ela mesma. Então, para o que o direito está dizendo, se você for naquela cegueira dogmática, basicamente você vai executar a dívida. E qual é o risco disso? A Receita está querendo caçar o alfandegamento do Porto de Natal e do Porto de Maceió, que é submetido à Companhia de Docas do Rio Grande do Norte. Então, a União deve a ela mesma, em função da dívida, ela mesma haverá a perda de 2 portos. Depois a gente reclama porque tem greve de caminhoneiro. Percebe? Você está quebrando a infraestrutura por burrice. Percebe? Eu disse, desculpa, primeiro, aí saí. Está proibido o desalfandegamento dos 2 portos. Está proibida a retirada do nome de cada um do perto. Vamos realizar uma audiência pública e chamar todo mundo à discussão para mostrar quão ridículo é isso aqui. E chama a atenção, sim, quando você expõe o problema à sociedade, o problema começa a ser resolvido. Se alguém tivesse comprado a dívida, por exemplo, tivesse comprado a briga, por exemplo, desse museu, não teria acontecido o que aconteceu esse fim de semana. O problema é que ninguém compra a briga. E como é que você compra a briga? Expondo à sociedade o problema. Então, um dos objetivos do Centro de Inteligência é basicamente isso. Por exemplo, qual é o maior problema da Justiça Federal hoje? Vou adiantar a vocês não contem fora daqui, senão vou matar cada um de vocês. Mas nós sabemos que é o custeio de perícia, não é isso? Esse tema está afetado desde o início, desde o primeiro semestre. Teremos uma audiência pública aqui no Conselho da Justiça Federal nos dias 9 e 10 de outubro. Está marcada a audiência pública. Porém, a sinalização do Conselho da Justiça Federal, como nós chamamos a atenção para o problema, é que pode ser aprovado até a semana que vem um crédito extraordinário de 50 milhões. Se todo mundo tivesse ficado parado, não vinha 1 centavo. Quando a nota técnica surgiu, a primeira coisa foi a AJUF trabalhar. Na imprensa, o problema chamou a atenção do Estado de São Paulo, virou uma matéria nacional. Aí o problema surge para ser resolvido. Agora, se todo mundo ficar reclamando, batendo cabeça, e você não tiver um instrumento de defesa da instituição, você não vai resolver o problema. Pois bem, tem uma boa notícia. Talvez não tenha acabado o dinheiro de perícia, não. Apenas não chegou a notícia final. Mas está super adiantado. Vocês apenas não vão contar a ninguém, porque eu não quero que ninguém saiba. Percebe? Então, em vez de você trabalhar com a ideia de que você está vinculado ao seu processo, você passa a ser um agente em defesa da independência da instituição e do funcionamento regular dela. Porque uma forma de você atacar a independência da instituição é você inviabilizar o seu funcionamento. E é basicamente isso que está acontecendo se nós não reagirmos. Então, qual é, então, esse contexto que nós estamos vivendo? Basicamente, de tratamento adequado de conflitos. E aí, a proposta do Centro de Inteligência é você ter um tratamento adequado de demandas repetitivas.
Qual é uma arma poderosa para isso, minha gente? O problema é aquela falta de tempo. Você não está acenando para... conseguindo acenar para ninguém porque você está no Fórmula 1. É a interpretação. O problema é que, como nós julgamos muito rapidamente, muita coisa, quando digo muito rapidamente, não é pela celeridade. A gente não para de julgar, a gente não tem tempo para caprichar numa interpretação que possa implicar uma oportunidade para a solução de litígios. Ou seja, nossa forma de apreciar o processo é quase automática. Simplesmente, quase automática. E, nesse sentido, a gente não cria, a gente tem uma dificuldade de inovar. No momento que a gente tem dificuldade de inovar, a gente está imerso naquele problema e, basicamente, o que se faz é nos obrigar a trabalhar mais. Ou seja, é como você faz com trabalhadores de fábrica. Você está lá naquela linha de produção e você não vai ter tempo para inovar. E aí, o que é importante? A despeito dessa quantidade de serviços, você precisa ver o direito como uma oportunidade. E é vendo o direito como uma oportunidade que a gente vai chegar, então, ao Centro de Inteligência. Basicamente, como é que surgiu o Centro de Inteligência? Um colega nosso de Natal, Zé Carlos, sabe aquele povo assim que embute uma genialidade meio maluca? E ele basicamente, assim, eu tinha acabado de assumir a direção do foro, e ele chegou para mim e fez: Marco, eu queria que você autorizasse a criação de uma comissão de prevenção de demandas. Eu disse: para quê? Ele disse: porque eu estou cansado de ficar trabalhando toda essa minha ladainha. Estou cansado de trabalhar demais e não fazer nada. E a gente tem condições. Como a gente tem conhecimento agregado na instituição, se a gente começar a pensar a instituição e a gente ter um espaço institucional para isso, a gente vai ter alguma solução, que eu não sei qual é, para a gente começar a resolver algum problema. Eu, basicamente, baixei uma portaria, me coloquei também como integrante dessa comissão de prevenção de demandas. Ele estava na presidência no início, depois ele renunciou, por isso que eu sou presidente hoje, mas ele era o presidente, porque foi ele que teve a ideia de criação disso, e a gente meio que começou a trabalhar. Depois eu vou explicar como foi que a gente começou, mas o fato é que a gente não sabia nem o que fazer na primeira reunião. A gente marcou a reunião, chamou todo mundo e disse que havia essa comissão e que todo mundo tivesse em mente que agora o ponto de contato externo para você tratar de qualquer problema que envolvesse a estruturação das rotinas judiciárias envolvendo todas as varas era aquele centro de inteligência, ou, na época, a Comissão de Prevenção de Demandas. Então, a nossa ideia era a gente ter essa comissão como forma de padronizar rotinas entre as varas, ouvir, por exemplo, a turma recursar: olha, tal vara está fazendo de tal jeito, tal vara está fazendo de outro. Ouvir a contadoria. A gente, por exemplo, fez um trabalho de racionalização da contadoria. Né? A partir de uma discussão conjunta, a gente chegou à conclusão de quais seriam os processos que deveriam ir para a contadoria, quais aqueles deveriam ter cálculos feitos pelas varas. A gente trabalhou com a confecção de planilhas possíveis, a gente fez o planejamento todinho. Então, é uma espécie, não é por isso que terminou se chamando de centro de inteligência, é uma espécie de órgão de inteligência que está tratando da instituição como um todo. Ele está pensando todos os gargalos que nós temos em todas as áreas e que terminam gerando litigiosidade direta ou indireta. Então, e nesse sentido ele vai trabalhar com demandas repetitivas. Né? Só para mostrar a vocês qual foi o nosso primeiro tema. Existem 2 estados no país que têm uma quantidade enorme. Bom, como foi que esse caso chegou? Primeira reunião, o que é que a gente vai fazer? A Gisele, que é uma colega nossa, engajadíssima, ela disse: eu tenho um caso aqui que eu queria, de alguma forma, ver o que fazer. E aí, qual é o caso? É aqueles casos de seguro habitacional da Caixa. Por quê? Em 2 estados, a demanda é muito grande, Rio Grande do Norte e Paraná. A Caixa tinha isso mapeado, nos tinha repassado. E, no caso do Rio Grande do Norte, as ações eram propostas de forma malucada. Parte na Justiça Estadual, parte na Justiça Federal. Vocês já devem ter percebido que é difícil compreender o representativo de controvérsia do STJ sobre esse tema. O repetitivo do STJ sobre esse tema. Quando a gente fala com o ministro do STJ, ele diz que eles mesmos não entendem direito. Então, imagine nós executando o precedente que eles têm dificuldade de entender. Eu sei que a gente afetou esse tema, a gente estava percebendo que, cada vara da Justiça Federal estava fazendo de um jeito diferente. Esses processos chegavam da Justiça Estadual, chegavam com 60 autores. A gente recebia esses processos físicos, a gente não tem processo físico lá no Rio Grande do Norte mais. A gente tinha que digitalizar, cadastrar esses processos todos. Tinha vara que cadastrava antes da distribuição.
Não, todos depois da distribuição. Não, primeiro cadastrava tudo para distribuir. Aí tinha a vara que devolvia de tal jeito, tinha a vara que devolvia de outro. Era um inferno de congestionamento por conta, sabe, da forma como isso era operacionalizado. E mais, a gente não tinha parado para estudar realmente, não é mérito, é você compreender o repetitivo. Compreender o repetitivo. Por isso que a gente fala também de gestão de precedentes. Às vezes, é preciso você parar e refletir sobre o que é realmente determinado no repetitivo e sobre qual é a melhor forma de você operacionalizar o repetitivo. Quando chega, cada um interpreta de um jeito e cada um operacionaliza de um jeito. Isso gera, minha gente, congestionamento. Então, Gisele estudou em profundidade o repetitivo, identificou qual era o processo que deveria ficar na Justiça Federal, qual era o processo que seria de competência da Justiça Estadual, e propôs uma forma de padronização do recebimento desses processos em todas as varas federais. Ela, ao final, não sabia o que fazer e ela resolveu redigir uma nota técnica, porque ela disse, eu não posso fazer uma sentença porque eu não posso, não é exercício da jurisdição. Não estou ingressando em mérito. E não posso fazer parecer, porque, querendo ou não é opinativo e que se confunde com o documento do Ministério Público. Como essa comissão tem caráter administrativo, a nota técnica parece ser a peça mais correta. Então, ela fez uma nota técnica. Nessa nota técnica, ela dizia qual era a interpretação que ela dava do repetitivo, quais eram os processos que deveriam ficar na Justiça Federal, como é que eles deveriam entrar. Então, por exemplo, a ideia era não cadastre tudo no PJE logo. Primeiro cadastre só uma parte para não dar trabalho, espere o processo ser distribuído para a vara ainda fisicamente bota um despacho dizendo quais processos, quais partes devem ficar na Justiça Federal. Você, quando cadastrar na Justiça Federal, cadastre só as partes que tem que ficar e devolva essa porcaria de volta para a Justiça do Estado com uma certidão. Ela fez o procedimento todinho e, ao final, ela disse, sugere-se, veja como era delicado na época, sugere-se visitar o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte para entregar essa nota técnica como cortesia, porque existe um IRDR sobre esse tema no TJ. Ou seja, e o mais interessante é que depois houve um IRDR no TRF sobre esse tema. As competências, vê como o IRDR é uma coisa que não funciona. A competência era em parte de cada uma das justiças e tinha um IRDR cada uma. Se houvesse decisões conflitantes no IRDR, você vai dizer, mas tem o IRDR no STJ. Ou você pode, eu me lembro que na comissão tinha Matusalém, que era um diretor de secretaria, que era professor de processo. Mas isso cabe um conflito de competência? Eu disse, maldito, é justamente um conflito de competência que eu quero evitar, porque é um negócio que não volta nunca. E eu estou recebendo diariamente processos sobre isso, cada um com 50 autores. Eu não posso esperar por isso. Ou seja, não aposte no processo judicial, aposte na prevenção. O que é que a gente fez? Ela redigiu a nota técnica, nós aprovamos a nota técnica no Centro de Inteligência e submetemos a nota técnica à votação por todos os colegas. Todos os colegas concordaram com a nota técnica. Primeira coisa, todas as varas começaram a adotar o mesmo procedimento. Então, não tinha mais essa história, tal vara faz de tal jeito, tal vara faz de outro, todas as varas começaram a adotar o mesmo procedimento. Fomos ao Tribunal de Justiça, chamamos o Glauber, que é o nosso juiz de cooperação. Ele marcou uma audiência com o presidente, fomos lá, todo cheio de dedos. Presidente, a gente está vindo aqui com uma visita de cortesia. Eu sei que lá no Rio Grande do Norte termina sendo mais fácil, porque é um estado pequeno. O presidente, por exemplo, tinha sido meu colega no TRE. Então, mas enfim, desembargador, olha, a gente está vindo aqui como cortesia. Nós estudamos esse tema, nós temos agora uma comissão de prevenção de demandas, e a gente veio entregar como cortesia para vocês compreenderem o nosso posicionamento institucional. Ele disse, ótimo, perfeito, mas faz o seguinte, vá lá do relator do RDR. Aí era melhor, porque o relator do RDR era meu amigo mesmo, que tinha sido presidente do TRE, na minha época. Aí eu disse, Vivaldo, rapaz, eu trouxe aqui essa nota técnica, expliquei, etc, etc. Os olhos dele brilharam, eu disse, maravilha, quem tem que decidir isso é a Justiça Federal. Vou copiar essa nota técnica e esse será o fundamento do meu voto aqui no Tribunal de Justiça. Para resumir a história, a nossa nota técnica foi o fundamento do julgamento do Tribunal de Justiça e nós, com uma atuação preventiva, pacificamos a jurisprudência nas duas justiças. Não precisou nem de TRF. Por quê? Porque a gente agiu preventivamente. Então, a ideia, basicamente, é de você não apostar no processo judicial. Não apostar naquilo que produz litigiosidade. E claro que se você tiver condições para isso. Então, quando a gente está falando, por exemplo, de reclamação pré-processual, ninguém está dizendo nenhuma novidade.
Nós estamos trabalhando fora do processo, é apenas uma metodologia distinta. Por que a gente está conseguindo fazer isso, minha gente? Esse slide eu coloquei aí, porque na minha administração passada como diretor do foro, o presidente era Rogério Fialho, que é esse que está aí, e ele, quando foi... Lembra aquela crise de 2016, aquela confusão, que lá na Justiça a gente precisou parar durante um dia da semana, porque não tinha orçamento. A gente criou um negócio chamado Terça-feira Verde. A gente desligava as luzes, desligava o ar-condicionado, instituiu o teletrabalho, e quem fosse trabalhar, trabalhava no escuro e no calor. E eu, como era o diretor do foro que tinha, junto com os juízes, criado a maluquice, eu ia trabalhar de tênis e camisa polo, mas eu ficava lá até a noite, pingando de suor para mostrar o exemplo. E assim foi que a gente conseguiu passar, pelo menos o início do ano, porque depois chegou o orçamento. E aí, antes dele explicar que haveria uma catástrofe, que aí fica aí a notícia de que ano que vem haverá uma nova catástrofe, porque a redução orçamentária é a mesma de 2016, o presidente do tribunal marcou uma reunião para explicar que viria catástrofe. Eu estava em Veneza, entrei por videoconferência diante Cátia do Gran Canal, e aí ele contou da crise, eu estava com um Aperol na frente assim do Gran Canal, botei perto da câmera para fazer inveja a ele teve uma raiva danada, eu disse, eu estou adorando isso. Ele disse, por que você está adorando? Você é doido? Eu disse, porque eu adoro uma crise. Eu adoro uma crise porque se a gente não tiver crise, a gente não muda a nossa forma de pensar, infelizmente. A gente vai ter coisas muito positivas a partir de 2016 e da desgraça. E eu acho que fica o recado também para o ano que vem, porque o ano que vem será um ano de crise profunda. E aí esse é o momento realmente de a gente rever a nossa forma de pensar a justiça, que basicamente nós vemos como essa é a Justiça Federal do Rio Grande do Norte, como essa coisa linda, bela, recatada e do lar, mas que merece, né, uma reflexão para ser visto de forma diferente. Isso aí era o nosso stand na Campus Party. Veja como a gente pode se reinventar assim. Isso é apenas uma metáfora que eu trago. Veja, esse nosso stand na Campus Party, ele foi inspirado no mesmo prédio, aqui as colunas, etc., mas ela é completamente diferente. Porque nesses momentos de crise, e aí eu trago essa obra aqui, que é uma obra feminista, mas nesses momentos de crise é onde vai surgir também o momento de você inovar. A Chimamanda Adichie, que é a autora desse livro, que é uma palestrazinha no TED, é muito bom, eu recomendo, ela basicamente diz que o século XXI é o século da inovação, porque já se passou a época em que a força era um critério social para definir posições no mercado de trabalho. Como a força não é mais um critério importante, porque nós estamos vivendo uma economia do conhecimento, uma economia da informação, não existe mais justificativa para que você trate diferentemente homens e mulheres. Eu acho uma premissa interessante com a qual ela trabalha e que tem a ver com esse momento que a gente está vivendo, que é um momento de você pensar fora da caixa, de você pensar diferente e deixar e não se acomodar em fazer o que você faz todos os dias, porque o que você faz todos os dias não será diferente nesse momento de crise que nós estamos ingressando. E aí, agora, chegando mais diretamente aos fluxos de trabalho do Centro de Inteligência. Para mim, se eu for pensar sobre o que é o Centro de Inteligência, eu digo que é uma piscina num evento da JUF. Piscina num evento da JUF. Quando surgiu aquela resolução do CNJ proibindo o patrocínio de empresas privadas em eventos de juízes, todos fizeram um comentário que era muito correto, e que, no meu entender, reforça a importância de uma estrutura como Centro de Inteligência. Ora, o mais importante no evento da JUF era a piscina, porque você tinha aquele momento de palestra, e, ao final, aquelas palestras não serviam para nada, você se reunia com os colegas na piscina, e naquele momento era o momento que você iniciava, criava um espaço para troca de experiências. E desse momento da piscina que você estava tomando a cervejinha, é que surgiam grandes transformações para a justiça que você ia implementar na sua vara, porque você tinha esse espaço para pensar a justiça. Eventualmente se inspirando nas palestras ou não, mas o fato é que você se encontrava com um colega na piscina, você conhecia uma boa prática e você implantava a sua boa prática na sua vara. O grande problema é que a piscina é muito boa, adoro a piscina, no caso aqui é em Natal, faço logo a propaganda, essa aqui é a piscina do Hotel Ocean Palace, que é o hotel dos meus amigos, eu sou amigo dos donos desse hotel. Mas, basicamente,
Por mais que eu goste na piscina, a piscina era apenas um espaço de congraçamento para reforço do capital intelectual da justiça, nós. A gente tinha um espaço de conversar, de pensar a justiça, de dialogar e de construir conhecimento em torno da justiça. Ora, nós fazíamos isso na piscina, mas nós nunca criamos uma estrutura institucional para isso. Qual é o local em que você vai pensar a justiça? Então, quando lá, 7 anos atrás, veio aquela ideia de se fazer uma pesquisa da justiça, foi por isso que eu vibrei, porque eu me lembro que o Conselho da Justiça Federal tinha encomendado uma pesquisa sobre os juizados. A pesquisa tinha custado uma fortuna, uma pesquisa feita por acadêmicos. Não sei se vocês se lembram disso. Pesquisa feita por acadêmicos. Depois de 5, 6 meses de pesquisa, eu vi aqui uma reunião em Brasília, o servidor do Conselho da Justiça Federal olhou para mim e veio dizer: vocês precisam ver o que essa pesquisa está revelando. Você estava, Cris, nesse dia? Você estava, não estava? Aí eu disse: o que é que ela está revelando? Ele disse: existe um sério problema com perícias nos juizados. Eu disse: minha filha, eles demoraram 6 meses para saber disso. Porque isso era nosso... Cris, seria nosso ponto de partida, não seria? Percebe? Então, a gente meio que tem uma estrutura que despreza o conhecimento que nós temos experimentado sobre a justiça para contratar um acadêmico para fazer uma pesquisa. Então, por que nós não podemos fazer essa pesquisa? E quando eu falo em pesquisa, não precisa em pesquisa formalizada como pesquisa acadêmica. Eu estou falando em gestão do conhecimento. Eu tenho que ter um espaço para que esse conhecimento circule e que produza frutos para a justiça. Então, quem é que vai conhecer a fundo a atividade judiciária? Quem é que vai conhecer as nossas varas, nossos juizados? Somos nós. Nós é que vamos saber das melhores soluções. Então, Valdemar, por exemplo, estava me perguntando, mas aquele caso, tendo sido vetado o dispositivo do Código de Processo Civil, como é que você vai, com base no princípio constitucional, converter em coletivo uma ação individual? Eu disse: convertendo. Aí eu basicamente disse o fundamento. Aí você disse: mas se você tiver mais de uma vara lá, isso não pode gerar uma confusão maior? Pode. E você vai estudar isso no Centro de Inteligência. Para você saber se é conveniente você tomar uma estratégia em torno da solução de um problema processual ou não. Ou seja, você tem um espaço para estudar o que é conveniente ou não em termos de gestão do acervo jurisdicional, envolvendo todas as varas. Então, por exemplo, um tema que a gente afetou lá em Natal, você tem ações de saúde. Existe um hábito de a gente fazer ações de saúde. Bom, as ações são distribuídas em todas as varas e você tem o mesmo medicamento e os colegas fazem a audiência pingada, repetitiva, em cada medicamento. Então, cai uma ação para a primeira vara, que é o colega Magnus, ele faz uma audiência. Cai para a quarta vara, a Gisele faz uma audiência. Cai para a quarta vara, Janils, que é o juiz titular, faz uma audiência. Cai para a quinta vara, o Ivan Lira faz uma audiência. Eu fico imaginando em São Paulo quantas audiências não são feitas. Eu não preciso dizer que com essa quantidade de audiência você não capricha em nenhuma. O juiz pode até estar caprichando, mas a AGU não vai estar caprichando na audiência. Eu pergunto, se você fizesse a gestão disso, já que a audiência tem por objetivo a colheita de elementos técnicos sobre determinado medicamento, você racionalizando e dissesse: vamos botar o Centro de Inteligência para atuar, e em vez de cada juiz fazer uma audiência pingada, vamos estruturar aí uma lógica de cooperação judiciária para que se faça uma audiência top sobre esse medicamento, uma audiência de um dia inteiro, em que viesse uma pessoa de Brasília ou entrasse por videoconferência, um expert, que você realmente verticalizasse a análise daquele medicamento. Você filmava essa audiência, porque tem um equipamento em toda a sala de audiência, e você pode criar um banco de audiências de saúde. E você, em vez de precisar fazer uma audiência para cada medicamento, você tem condições de colher, lá no banco de audiências, as informações técnicas que você, porventura, precise para resolver o seu problema. Se você precisar de algum esclarecimento técnico, você marca a sua audiência. Mas o fato é que você não estará sozinho nisso, fazendo com que todo mundo repita o mesmo ato e não repita com a mesma qualidade. Percebe? Então, esse tema foi lá afetado, a gente está criando, inclusive, um local no site para a gente criar esse banco de audiências e que a gente faça com o apoio do Centro de Inteligência. Basicamente, o que é isso? É gestão de conhecimento. É gestão daquilo que você produz e é uma forma de você universalizar o que você produz em termos de conhecimento. Segundo objetivo do Centro de Inteligência é promover uma rede nacional de articulação. É impressionante como os tribunais superiores não sabem do que está acontecendo nas nossas varas quando julgam. E o que a gente descobriu no Centro Nacional de Inteligência é que eles querem saber.
Então, eu até reservei aí, mas vou adiantar. Um tema que foi afetado por sugestão da 4ª região da colega Thaís Ferraz. Salvo engano, é a súmula 290. Tem uma súmula do STJ que dispõe sobre remessa necessária. Ok, todo mundo sabe que essa porcaria não devia existir, mas existe. Existe. E aí a súmula do STJ é no sentido de que, se porventura a sentença foi líquida, não é assim? Se porventura a sentença foi líquida, você deve remeter o processo, não é isso? Para duplo grau de jurisdição obrigatório. Se a sentença foi líquida. Essa súmula foi assentada com base no Código de Processo Civil de 73, em que o limite de alçada para remessa necessária era de 60 salários mínimos para a União. Qual é o limite hoje? 1.000 salários mínimos. A gente, basicamente, no Centro Nacional de Inteligência, fez uma pesquisa, a gente pediu a discriminação de quantitativo de todos os precatórios federais e a gente percebeu que menos de 2% dos precatórios federais são fixados em valor superior a 1.000 salários. Ou seja, aquilo que era a regra se tornou a exceção. Porque, teoricamente, se a sentença não for líquida, é muito difícil que ele se enquadre no limite de 20 salários pelas estatísticas que nós colhemos junto ao Conselho da Justiça Federal. Resultado, foi feita uma nota técnica recomendando uma nova afetação da matéria à luz do novo Código para que seja reapreciado. A Comissão Gestora de Precedentes do STJ, o que é impressionante é que ela acolhe as nossas solicitações. A Comissão Gestora de Precedentes do STJ acolheu a solicitação, remeteu um dos processos, remeteu para um dos relatores, um dos ministros. Nesse caso específico, a gente teve um revés, porque por um erro do assessor do ministro, essa matéria teria que ser afetada à Corte Especial e não à sessão. Ele afetou a sessão e ela foi submetida por solicitação, está lá no despacho, solicitação do Centro Nacional de Inteligência da Justiça Federal, mas não foi acolhida por seu órgão incompetente. E agora a Comissão Gestora de Precedentes está despachando no sentido de que se tente afetar a Corte Especial para que seja revista a súmula. E aí eu não preciso dizer que isso é um ganho imenso, sobretudo para os tribunais regionais federais, porque nos processos de competência federal delegada sobe um processo por conta de juros, por conta do tema 810 do STF, por exemplo, e o desembargador é obrigado a reanalisar a coisa todinha, ficar ouvindo áudio, etc, etc, etc. Então, o STJ, quando a gente disse lá ao ministro Raul Araújo, ele disse, é mesmo, a gente nem se dá conta disso. Quem se dá conta disso é quem está sofrendo com isso, que somos nós. Então, o Centro Nacional de Inteligência, ou o Centro Local de Inteligência, dependendo do relacionamento que você tenha com o TRF, ou o relacionamento horizontal que você vai ter na seção judiciária, vai ser o espaço em que você vai mostrar o problema a quem não está sabendo. E nessa rede de articulação, você faz a coisa se movimentar. Ou seja, em vez de a gente trabalhar com base da lógica do muro de lamentações, naquele povo lá em Jerusalém, olhando para aquele muro e rezando, a gente vai trabalhar de forma articulada e promovendo gestão de conhecimento, deixando de dar murro em ponta de faca. Lá no tribunal existe um hábito que vai, né, e aí a reflexão vai muito ao encontro do que eu disse no início da minha fala aqui no início da minha fala, que era aquela ideia daquela justiça individual. Então, se fala muito, por exemplo, numa justiça artesanal, lá no TRF, 5ª Região. E essa justiça artesanal que não está dando certo. Quais são os 3 objetivos do Centro Nacional de Inteligência? A gestão de demandas repetitivas. E eu trouxe aí as minhas fofinhas, porque eu tenho demandas repetitivas em casa, né? Tenho demandas repetitivas em casa, então eu entendo do tema. Então, a gestão de demandas repetitivas, a prevenção de litígios. Não sei se você lembra daquela propaganda, use Cepacol diariamente. Estava todo dia na propaganda e a gente nunca trabalhou com prevenção. Então, use Cepacol e o gerenciamento de precedentes. A liga, quanto isso, na Sala da Justiça, que é basicamente a Sala da Justiça meio que seria o STJ, o Supremo Tribunal Federal. Quanto isso, eles estão lá, os bacanas, e a gente trabalhando porque a gente não conseguia se comunicar com eles. Percebam, todo mundo consegue se comunicar com o ministro e com o desembargador. Todo mundo.
O advogado vai lá e despacha, entrega memoriais. O membro do Ministério Público vai lá, sustenta oralmente. A AGU vai lá, entrega memoriais e sustenta oralmente. Só que não tem acesso a ele somos nós. Só que não tem acesso a ele somos nós. Às vezes, num agravo de instrumento, você não tem nem como dizer. Teve um caso lá no tribunal que foi engraçado. Você vê o que é um agravo de instrumento e a falta desse vínculo de comunicação entre primeiro e segundo grau. Eu redirecionei uma execução fiscal contra os sócios de um jornal. Um jornal. Minha gente, era o jornal que eu assinava. E o jornal não estava mais sendo publicado, porque eu assinava o jornal. Resultado, era um escritório de advocacia de Recife, o escritório simplesmente colocou, eu não quero falar mal do escritório, mas já falando, forjou um contrato de locação, inventou uma história de uma sala, onde supostamente funcionaria o jornal, esculhambou comigo na peça, disse que eu era precipitado porque a empresa não tinha sido dissolvida irregularmente. Minha gente, será que eu não sei se um jornal está sendo publicado ou não? Será que eu sou imbecil de não saber? Era Diário de Natal, que era um jornal conhecido, o jornal mais conhecido do Rio Grande do Norte. Será que eu não sei que esse negócio fechou? Mas não, chega lá no tribunal, o juiz precipitou-se, etc, etc, etc. Aí eu resolvi mandar fazer uma inspeção judicial no tal local de funcionamento do jornal. Era uma salinha em cima de uma clínica. Quando a oficial de justiça chegou e perguntou, a secretária que estava lá, ela não sabia qual era a empresa que funcionava lá. Agora, o advogado teve acesso ao desembargador. Eu não tive. Eu não tenho uma rede de articulação com ele. Então, todo mundo diz o que quiser, todo mundo leva a sua informação corporativa e nós não temos condições de criar uma rede de circulação de informações institucionais importantes. Como, por exemplo, reveja essa súmula. Me explique melhor qual é a extensão desse seu precedente, eu não estou entendendo. Não estou entendendo. No caso, aquele caso, por exemplo, dos medicamentos de alto custo. Foi o tema 1 do Centro Nacional de Inteligência. Quando saiu aquela história, suspendam-se todos os processos. Começou a maior confusão nos grupos de WhatsApp. Pelo menos no Rio Grande do Norte foi, e eu sei que no Ceará foi porque eu perguntei. Começou a maior confusão. Está suspenso desde onde? Porque não era suficiente a decisão para você compreender em que momento o processo estava suspenso. E você gera litigiosidade, porque cada um vai dizer, estou interpretando desse jeito. Então não adianta ter precedente. Se é para cada um interpretar de um jeito e você não saber quais são os limites de extensão do precedente, não é precedente. Você está esvaziando o conteúdo do precedente. Eu sei que a gente estava se reunindo lá, não estava nem formado ainda o centro. Eu disse, minha gente, está a maior confusão, isso vai pipocar de conflito de competência, porque, basicamente, o que estão dizendo é, a resposta está no CPC, basta ir para o artigo tal. Mas, veja, a interpretação do CPC é de cada um. Então, eu realmente acho que a resposta é aquela, mas se não for a resposta... Se a extensão for diferente da interpretação que eu faço, eu estou anulando o próprio precedente. Simplesmente, nós mandamos essa discussão para o relator, que era o ministro Benedito Gonçalves. 3 dias depois, saiu uma notícia no site, ele submeteu uma questão de ordem na sessão, não era, Vânia? Na primeira sessão, e disse, vocês podem deferir tutela antecipada sim. Só estão suspensas as medidas que não são de urgência. Resolvido o problema. Não teve mais agravo de instrumento, que é o recurso do demônio. Não teve mais. Não teve conflito de competência, que é um outro instrumento do demônio. Sabe? E você não teve conflituosidade mais. Ele esclareceu com a notícia na imprensa, a partir de uma questão de ordem que foi submetida ao plenário. Isso é prevenção. Agora, ele precisava saber que a gente não estava entendendo. Se ele não souber que a gente não está entendendo, ele também não vai esclarecer. Ele não tem como adivinhar. Até porque, convenhamos, se ele soubesse, ele já tinha feito inicialmente. Né? Ele já tinha feito inicialmente. A proposta agora que a gente vai fazer, é difícil, eu sei, o Supremo Tribunal Federal. Quantos e quantos casos não estão suspensos porque, com a pendência de embargos de declaração, questionando se há ou não modulação dos efeitos da decisão, não é isso? Tem o tema 810, ICMS, PIS e COFINS, etc, etc. Sugestão agora. Caro Supremo, por favor, em todo o processo com potencial multiplicação de demanda, enfrente a modulação ou não, para dizer sim ou para dizer não, porque você está gerando uma dificuldade enorme de gestão desse acervo pela simples omissão. É simples, não é nada demais, mas ele precisa saber, ele não faz. Por mais que pareça evidente, ele não faz ideia do problema que causa. Uns embargos de declaração. Eu fiz o estudo do tema 810 lá.
O tema 810 está rendendo um prejuízo de, acho que era 500 milhões de reais, não era, Wanda? 500 milhões de reais já tem de prejuízo acumulado pelos embargos de declaração do tema 810. 500 milhões de reais. Por quê? Porque não modulou antes. E isso sem contar no custo indireto para a justiça. Então, o que é que você vai fazer no centro de inteligência? Você detecta esses problemas e você vai tomando as providências. Como é que é a composição do Centro Nacional, no caso? O Centro Local do Rio Grande do Norte é diferente. No Centro Nacional a gente vai ter o grupo dos escravos, que vai ser o grupo operacional, do qual eu faço parte, que são aqueles que efetivamente vão trabalhar nos estudos dos temas. Né? E a gente vai ter o grupo dos bacanas, que é o grupo que vai ser integrado por ministros e desembargadores, que vão analisar o conteúdo das notas técnicas preparadas pelo grupo operacional. Qual é a composição do grupo operacional? 2 juízes federais de cada região, um juiz federal da TNU, um indicado pela JUF, que ainda não está, mas está entrando na resolução, e um servidor de cada região, que é o servidor do NUGEP. Em cada região você vai ter um juiz federal indicado pelo seu conhecimento na área de demandas repetitivas e um juiz do NUGEP. No caso aqui da primeira região, Evândila e Rodrigo Godoy, que está ali atrás. Né? Então, os dois colegas da primeira região. Dos bacanas, a gente vai ter o corregedor da Justiça Federal, o ministro presidente da Comissão Gestora de Precedentes do STJ e os 5 desembargadores dos NUGEPs, ou seja, os vice-presidentes de cada TRF. Assim, a gente consegue uma composição com representatividade nacional, com juízes e servidores. Um detalhe, assim, para quem for estruturar o centro, eu acho importantíssima a presença de servidores. Lá no Rio Grande do Norte, por exemplo, nós temos 5 colegas e 2 servidores. 2 servidores. No nosso caso, 3 servidores. 5 colegas e 3 servidores. No nosso caso, 2 diretores de secretaria, mas pouco importa. Por quê? Porque como se trata de você identificar em profundidade os gargalos das rotinas judiciárias, os servidores ajudam demais. E eles, assim, são muito positivos nesse debate. Então, eu particularmente, assim, sugiro que vocês tenham, né, para quem for implementar o centro, que vocês tenham servidores também debatendo com os juízes, porque isso enriquece a qualidade do conteúdo produzido. Qual é o procedimento de aplicação? Qual é o procedimento que nós aplicamos no Centro Nacional de Inteligência? Nenhum. Nenhum. Não há procedimento formal para Centro de Inteligência. O objetivo é que você esteja trabalhando sob a perspectiva da inovação, trabalhando com criatividade. Então, não há procedimento estruturado. A gente trabalha com informalidade e flexibilidade. Mas qual é, digamos assim, o arquétipo mínimo com o qual nós estamos trabalhando? Mas isso não é uma imposição legal. Não há, basicamente, não há lei para isso. Isso é a forma como você vai fazer a gestão. E a gestão não precisa estar descrita de forma labiríntica no regramento processual. Né? Então, como é que a gente faz? A gente primeiro afeta um tema. Esse tema pode ser uma sugestão do integrante do centro e pode ser uma sugestão vinda de fora. No Centro Nacional de Inteligência, a gente recebe sugestões de temas de qualquer pessoa. Um cidadão, um procurador da República, um juiz federal, um ministro, qualquer pessoa pode propor um tema. O que a gente precisa fazer é se o tema atende ao escopo do Centro de Inteligência, que é gestão de demandas repetitivas, prevenção de litígios e gerenciamento de precedentes. Porque, às vezes, a pessoa está usando o Centro de Inteligência para o seu processo. Não faz sentido. Mas, se você tem um foco de litigiosidade, você faz um juízo, minha gente, de conveniência e oportunidade de afetar. Você não está obrigado a afetar aquilo. Você vai identificar e trabalhar com prioridade aquilo que realmente tem impactado a jurisdição. Então, você afeta o tema. Por que se usou esse nome tema? Quem criou, inclusive, isso foi eu lá em Natal. Porque o STJ e o STF estão trabalhando com essa terminologia de tema no que se refere ao gerenciamento de precedentes. Então, por que a gente vai reinventar a roda? Então, afete um tema. Então, pesca da lagosta. Sabe? Remessa necessária e súmula 290 do STJ. Você dá o nome do tema, cadastra lá o tema. Depois da afetação do tema,
o que tem ocorrido no Centro Nacional e nos centros locais que eu tenho conhecido, você designa um relator. É necessário você designar um relator? Não. Mas como você tem muita providência burocrática, se você não designar um relator, a coisa não anda, porque todo mundo vai ter que fazer tudo sozinho. Então é prático você designar um relator e dar autonomia para que ele tente compreender aquele tema. Então, no caso, por exemplo, lá da pesca da lagosta, foi designado nosso colega Alisson, e aí, basicamente, eu disse, já tem estratégia, Alisson? Ele disse, ainda não. Vamos fazer o seguinte, deixa eu compreender um pouco o tema, eu trago o que eu tentar tateando e na experimentação, o que eu tentar compreender sobre o tema, eu trago para escutar vocês, ver qual seria a estratégia mais interessante para o tema. E aí, quando você compreende melhor o tema, por exemplo, você pode fazer uma reunião, você tem um tema lá que envolve a União, chama a Procuradoria da União, tenta entender o que é, converse com ele. Às vezes a União, tem uma coisa que a gente aprendeu também no Centro Nacional, a União é ávida por um espaço como esse. Por que ele vai dizer, por que ela não usa? Por que não vai na vara? Porque senão ela não cansa de... Sabe, ela não vai haver saliva suficiente para ela falar com Deus e o mundo, porque tem que falar com fulano, com fulano, com fulano. É como se você não tivesse um órgão de contato. Não tem um diplomata que trate com ela sobre aquele tema e documente. Diz, olha, a visão da União é essa, o problema que está enfrentando é esse. E a gente, de certo modo, cria um preconceito em relação às demais instituições, porque não as ouve. A gente vê a defesa no papel, mas a gente não sabe o que está por trás daquilo em termos de gestão. Então, você pode marcar uma reunião, você pode, sabe, entrevistar uma pessoa, enfim, você vai tentar compreender o que está por trás daquele tema para você definir uma estratégia. Quando você compreende, você vai definir a estratégia correta. Né? Ou vai definir, não é a estratégia correta, você vai definir uma estratégia possível. A estratégia é qualquer uma. No caso da pesca da lagosta, a gente viu que uma audiência pública era fundamental, porque a gente tinha vários atores envolvidos. No caso, por exemplo, do seguro habitacional da Caixa, a gente só fez uma visita de cortesia ao Tribunal de Justiça. Uma visita de cortesia é uma estratégia. O fato é que, você, querendo ou não, tudo que você constrói de conhecimento em torno daquele tema, você documenta numa nota técnica. Essa nota técnica tem um caráter mais persuasivo do que vocês imaginam. É impressionante como as pessoas, quando veem aquilo formalizado, e assim, não são obrigados a concordar com aquilo, mas como aquilo dá legitimidade para que ganhe respeitabilidade, ganhe credibilidade para ser aplicado. Em termos de procedimento, em termos de, enfim, do que você consegue construir em torno de uma nota técnica de um determinado tema. Então, você define uma estratégia qualquer e você elabora uma nota técnica. No Rio Grande do Norte, o procedimento, em se tratando da nota técnica, é o seguinte. Se se trata de um tema que tem impacto em todas as varas, a gente está construindo um painel de votação para submeter a nota técnica a todos os colegas. A gente submete. Por quê? Porque, no nosso entender, se você tem uma votação, isso dá legitimidade à nota técnica. Porque também você não pode, um grupo de colegas, querer impor a todo mundo um determinado direcionamento de gestão. Então, nós submetemos a aprovação de todos. Se for um tema que não envolva as varas diretamente, a gente submete a nota técnica à composição do Centro de Inteligência, e aí a nota técnica vai estar no site, ela é enviada a quem de direito, como resultado do trabalho do centro. Mas quando se trata, por exemplo, de uma rotina administrativa para todas as varas, de uma rotina administrativa para a turma recursal, a gente submete. Por quê? A força dessa votação, ela é importante para convencimento de um espírito colaborativo entre os colegas. Basicamente, a gente tem uma ferramenta de colaboração aí. A gente, repito, não está impondo nada, mas o resultado da nota técnica gera uma recomendação. Como isso aqui foi a votação dos colegas, recomenda-se que se faça dessa forma. Os diretores de secretaria salivam por isso, porque eles são loucos para ter um procedimento uniformizado e eles não sabem quais são.
qual é o procedimento a ser empregado. Então, quando ela circula, os diretores de secretaria ficam loucos, aplicam a nota técnica. E depois a divulgação, naturalmente, da nota técnica. No nosso caso, a gente coloca no site, mas está meio desatualizado. Eu vou mandar para o grupo de WhatsApp, Vânia me incluiu no grupo de WhatsApp, eu vou mandar um videozinho do site que deve entrar até o dia 15 de setembro no ar, que é um site de gerenciamento, um sisteminha de gerenciamento do Centro de Inteligência, com cadastramento de temas, sabe, eventos, etc, etc. Vocês vão ver mais ou menos como vai funcionar. A seção judiciária que quiser, depois que a gente instalar, é só pedir que a gente cede. O sisteminha ele vai ter mais ou menos essa estrutura aqui. Último lançamento, qual é a novidade mais recente? Sim, a nota técnica era elaborada, e aí? A gente não tinha um sistema de acompanhamento da nota técnica. Não se trata de cumprimento, porque não é uma determinação jurisdicional. Você não está executando a nota técnica. Então, a gente criou um procedimento de supervisão de aderência. Ou seja, no momento que a nota técnica é editada, a gente vai fiscalizar a observância da nota técnica. Então, a gente sai fazendo mapeamento do que está sendo feito com o objetivo de observar o conteúdo da nota técnica. No caso do nosso sitezinho, do nosso sisteminha que a gente está fazendo, já tem uma aba lá de supervisão de aderência, que vai estar lá. Quarta vara não aderiu. E aí, qual é a importância da supervisão de aderência? Se você está vendo uma dificuldade de aderência, você vai fazer nova gestão, seja para que se tente a aderência, seja para ver qual seria uma outra estratégia que poderia gerar uma maior aderência. Porque o objetivo é, vamos obter soluções cooperativas. Vamos obter soluções cooperativas. Porque com soluções cooperativas você tenderá à prevenção. Então, isso não está muito bem resolvido, seja no centro do Rio Grande do Norte, seja no centro nacional, mas é algo que a gente, por exemplo, nas duas últimas reuniões, né, Wanda, a gente, inclusive, fazia uma prestação de contas aos ministros, que a gente chamava de supervisão de aderência. Então, nos casos de gestão de precedentes, qual foi o tema que a gente conseguiu que afetasse, hein? Lá no... Qual? Não tem aquele tema de matéria previdenciária, da reafirmação da DR? Apresentou, pronto. Aquilo ali, quando você está fazendo o acompanhamento da nota técnica, no momento em que o STJ afeta o tema lá para representativo de controvérsia, como representativo de controvérsia, isso entra na supervisão de aderência. Se, porventura, o STJ modifica o posicionamento, está lá na supervisão de aderência. Significa dizer que você teve um êxito em função do trabalho do Centro de Inteligência. E aí, o grande desafio, e aí a pergunta que vocês não me façam, que eu não vou saber responder ainda, a gente vai ter que construir indicadores de aderência. Porque aí isso vai reforçar justamente a legitimidade da nota técnica. É o nosso próprio desafio. Como a gente está trabalhando, como eu disse, tateando, a gente vai chegar lá, né? Mas a gente ainda não tem indicadores específicos de aderência. O que a gente está fazendo sempre é um acompanhamento da nota técnica, para que a gente tenha condições de perceber se houve uma mudança no estado de coisas ou não. Especificamente em função da nossa... Eita, destruí tudo, velho. Em função dessa preocupação com supervisão de aderência, nós criamos no Rio Grande do Norte agora essa nova função, que são os servidores de cooperação. Cada vara tem um servidor de cooperação do Centro de Inteligência, porque é esse servidor, no momento que a nota técnica é editada, que vai nos oferecer subsídios sobre como a nota técnica está sendo observada na sua vara. Então, tem um grupo de WhatsApp de todos os servidores de cooperação comigo, e com quem do Centro de Inteligência, mas hoje é só comigo, e sempre que a gente coloca uma nota técnica, eu querendo informação, eu colho no Rio Grande do Norte essa informação através dos servidores de cooperação. Então, eles são uma espécie de diplomatas do Centro de Inteligência dentro das varas. É como se a gente botasse um agente infiltrado. E aí, como querendo ou não, ele é uma extensão do Centro de Inteligência, ele se sente imbuído do interesse de fazer com que o trabalho do Centro de Inteligência tenha impacto também na unidade em que ele trabalha.
Alguns exemplos de temas, estou concluindo já, minha gente, daqui a pouquinho. Alguns exemplos de temas do Centro Nacional e do Centro Local do Rio Grande do Norte. Esse tema aqui teve Vândila como relatora. Márcia, nossa colega que está ali do Rio de Janeiro, foi você, Márcia, a relatora? Foi você, né? Foi Márcia. A gente começou a perceber que surgiu a pensão por morte temporária, a pensão por morte no regime geral deixou de ser vitalícia como regra, vocês sabem disso, mas essa informação não estava na carta de concessão. Na seção judiciária do Rio de Janeiro, começou a perceber que os beneficiários e beneficiárias das pensões não sabiam disso, que sua pensão era temporária. Resultado, quando acabava o tempo, eles entravam na justiça porque não sabiam porque o benefício havia sido cessado. Isso gerava, minha gente, uma litigiosidade artificial. Então, basicamente, esse tema foi afetado, a gente fez um estudo desse impacto e foi feita uma reunião com o INSS, o próprio ministro chamou o presidente do INSS para que a informação sobre o caráter temporário da pensão conste da carta de concessão para que o cidadão não litigue no vazio. Porque aí você está diante de algo que é muito comum na justiça brasileira, que é a litigiosidade artificial. A litigiosidade não existe, apenas ninguém sabia. Ninguém está sabendo qual é realmente a razão do conflito. Quando a gente vê aquela quantidade, façamos uma reflexão. Aquela história daqueles julgamentos malucos que nós temos de petição inicial genérica, contestação genérica, sentença genérica, recurso genérico, contrarreções genéricas e julgamento de tribunal e turma recursal genérica, a gente não sabe por quê. Foram milhões e milhões de processos que não precisavam ter tramitado. Não precisavam ser tramitados. Simplesmente, como nós trabalhávamos genericamente, a gente não sabia que era um litígio artificial. A gente que sabia, a gente descobria algumas vezes na execução quando o cálculo dava zero. Lembram? Quantas e quantas vezes o cálculo não deu zero? Então não havia litígio se o cálculo deu zero. A gente processava o feito e anos depois a gente descobria que o cálculo dava zero porque a gente não percebia que o litígio era artificial. Né? E ainda vinha, como saía a sentença procedente, em tese, ainda tinha quem quisesse executar com cálculo zero. Né? Mas eu quero porque agora eu ganhei. Mas seu cálculo é zero. Né? E isso foi muito comum na justiça durante muito tempo. Essa é a nota técnica das execuções fiscais. O relator sou eu. Haverá um workshop sobre ela no dia 9 de outubro. Basicamente, para quem é de vara de execução fiscal, todo mundo sabe que a Fazenda Nacional está trabalhando melhor agora com o regime diferenciado de cobrança de crédito. Mas o Supremo Tribunal Federal, ano passado, entendeu que os conselhos profissionais poderiam fixar as anuidades por ato administrativo se estivesse naquela faixa legal. Resultado, os conselhos profissionais voltaram a ajuizar, contudo, ações. Eu comecei a descobrir alguns conselhos que eu não sabia que existiam. Eu não sabia que tinha, por exemplo, tinha um conselho engraçado. Pronto, eu não sabia que tinha um conselho de terapia ocupacional. Mas tem. Eu descobri de forma traumática, porque chegaram assim umas 200 ações por dia. Eu não sabia nem que Natal tinha tanto terapeuta ocupacional. Então, chegando muito. Então, basicamente, o que é que está acontecendo? A Fazenda Nacional racionalizou sua cobrança para que nós pudéssemos nos dedicar aos grandes devedores, e agora é que a gente está, com todo respeito aos conselhos profissionais e com todo respeito a vocês, que eu vou usar uma palavra bem potiguar, a gente está com a heragem da cobrança. Com as cobranças de R$200, R$300 de volta às varas. Chegando muito, muito, muito de verdade. Então, basicamente, o que é que a gente está fazendo? A gente quer criar um modelo de cobrança por procuradoria e um modelo de cobrança para os conselhos profissionais que tem a mesma filosofia de desjudicialização da Fazenda Nacional, com base na ideia de que a negociação e a adoção de sanções indiretas são mais eficazes do que a cobrança judicial, essa cobrança maluca que nós temos. Outro aspecto, cada conselho profissional cobra de um jeito e cobra de um jeito num lugar diferente. Então, tal conselho pede bacenjudo num lugar, não pede no outro. Tal conselho chateia com isso no outro. Pede a indisponibilidade dos bens num, não pede no outro. Você não tem um modelo nacional de cobrança. Então, nesse workshop, a gente vai tentar criar um modelo nacional de cobrança que estará na nota técnica com estratégia para os conselhos profissionais
para que a gente saiba pelo menos com o que está lidando e não fique fazendo aquela justiça artesanal. Agora faça o Bacenjude. Já que é segunda-feira, haverá o Infojude. Como hoje é 3 de setembro, você tente o Bacenjude de novo, e tente outro Bacenjude, e tente isso, e o processo não tem fim, isso gerando custo para a justiça. Né? Eu tenho lá um caso bem emblemático na minha vara, que é uma moto 1982, que eu preciso penhorar há 2 anos em Pau dos Ferros, por precatória. A moto ninguém encontra, porque o tribunal determinou, disse que eu tinha que penhorar essa moto em Pau dos Ferros num agravo, por conta de um crédito de 300, 400 reais. Então, imagina o custo disso, isso é uma coisa irracional e que não pode acontecer no sistema de justiça sério. A nota da remessa necessária, já falei para vocês. O orçamento do custo das perícias, para quem é de Brasília, recomendo que compareçam à audiência pública, que será muito rica. A gente está discutindo algumas questões. Se o orçamento da assistência judiciária gratuita deveria impactar o teto de gastos do Poder Judiciário, já que, constitucionalmente, isso é uma atribuição da Defensoria Pública da União. A gente está discutindo qual é a extensão do julgamento da TNU quanto à perícia social. A gente está descobrindo, por exemplo, que a TNU, por um recurso do INSS, eu descobri porque eu fiz a reunião com a Procuradora-Geral do INSS, a TNU determina que nós façamos mais perícias do que a própria Procuradoria quer, sendo que a TNU determinou, a súmula surgiu de um recurso do INSS, ou seja, um procurador inadvertidamente recorreu, sem que fosse orientação da Procuradoria-Geral, nós acolhemos e hoje nós gastamos mais fortuna e gastamos energia numa perícia que, a rigor, institucionalmente, eles não querem. A gente só descobriu porque afetou o tema e começou a estudar. Qual é o seu posicionamento institucional? Eles dizem, para mim, isso não precisa de perícia, não. Então, pasmem, a Procuradoria do INSS entende que não se deve fazer perícia social em benefício assistencial. Eu não sabia disso. Não. Isso foi medido pela Procuradora-Geral do INSS. Como a gente não tem a oportunidade de dialogar sobre esse tema, a gente não sabe. Aí a gente vai fazendo e gastando dinheiro, e gastando tempo e energia. Mas isso foi dito a mim agora em 7 de agosto. Isso já vai estar na nota técnica, na supervisão de aderência desse tema. Mas não é. A 4ª Região, por exemplo, está fazendo perícia em aposentadoria especial. Em todos os casos, o INSS não defende institucionalmente isso. É uma outra fortuna que se gasta em perícia de engenharia, por exemplo. Sabe, quando a gente vê a forma amalucada com que a gente trabalha, é impressionante. Basta você começar a escutar as pessoas e estruturar um raciocínio. A gente não trabalha profissional em relação a esse tema. Afora o problema orçamentário, né, minha gente? A Operação Pente Fino, o tema foi afetado, você é a relatora, né? A gente está um grande problema, basicamente o que é que se descobriu? Está sendo realizada a Operação Pente Fino, você recebe uma cartinha em casa e diz, entre no sistema do INSS para marcar uma perícia, sendo que o sistema não tem a capacidade de marcar a quantidade de perícias das pessoas que recebem a carta. Como as pessoas não conseguem marcar a perícia, estão indo para a justiça. E aí a gente não sabe por que a demanda em relação ao benefício por incapacidade dobrou nos últimos 2 meses. Oi? Oi? E tendo que fazer a perícia, e com mais demanda de perícia. Então, isso foi afetado também. No Rio Grande do Norte, eu já falei da pesca da lagosta, né? Esse caso do FIES é muito interessante, não sei se, bom, vale a pena vocês checarem. Mas havia uma multiplicação de demandas de FIES no Rio Grande do Norte, a gente quis entender por quê. Porque a inicial era genérica e a contestação era genérica. E, ao final, a gente sentenciava e disse, mas por que isso é um absurdo? Absurdo negar o benefício, negar o benefício, né? Negar o benefício. E aí, basicamente, a gente descobriu que não havia uma negativa formal do FIES ao aluno. Apenas o cadastro não completava porque não havia no site a indicação da versão correta do Java do computador do aluno. Então, o cadastramento não se processava e ele entrava na justiça para pedir que lhe fosse concedido o FIES e a gente processava esse pedido por conta da versão do computador. Era um litígio absolutamente artificial. A gente não sabia o motivo do indeferimento. E basicamente, a gente fez basicamente 3 audiências mais bem trabalhadas com funcionários do FNDE daqui de Brasília por videoconferência, e ele disse, o que a gente tem detectado, agora isso ele não disse ao procurador, o que a gente tem detectado é que tem muita gente que faz acesso desse povo, mas o sistema nega porque não lê a versão correta do Java. Eu disse, por que você não bota essa informação no site?
atualize o seu Java. E por isso a gente recebia, no caso do Rio Grande do Norte, a gente recebia cerca de 1.000 processos em Natal, em janeiro, e 1.000 em junho, só por conta da versão desatualizada do Java. Não era indeferimento, a pessoa fazia jus à política pública, etc. Como é que a gente tem feito a gestão do centro de inteligência, que é o problema que todo mundo vai fazer? Minha gente no peito e na raça. Não tem estrutura, não tem. São os abnegados e voluntários, basicamente. Então, às vezes não anda mais rápido por isso, mas são os abnegados e voluntários. É basicamente você querer que a coisa funcione. E aí você, Cátia, é uma abnegada, você pronto, já é uma candidata. Abnegada. Viu, Itagiba? Cátia quer ser. Né? Cátia quer ser. Basicamente, é abnegado, porque não tem, para não dizer que não tem apoio, agora eu coloquei um estagiário de políticas públicas vinculado ao núcleo judiciário, porque eu sou o diretor do fórum, coloquei para servir ao Centro de Inteligência e ao Comitê da Saúde. É o apoio burocrático que a gente vai ter. E a secretária do centro, que é uma diretora de secretaria, para o seu trabalho, para trabalhar no centro. No caso do Centro Nacional, também é um grupo de abnegados com a estrutura do Centro de Estudos Judiciários do SEG, mas não tem uma estrutura formal, não tem uma sala, é um grupo de pessoas que estão estudando a justiça e um site onde a gente está cadastrando essas informações para que isso se multiplique e com a realização dessa supervisão de aderência. E aí eu digo, eu sei que não é muito, não parece ser uma ideia mirabolante, né? Mas aí eu pego a frase da filósofa Cacá, que é minha filha, que eu tenho esse povo lá em casa, e esse povo é tão trabalhoso que teve um dia que a gente resolveu, lá em Natal tem um restaurante muito bom, o La Brasserie de la Mer, e a gente resolveu levar esse povo, são 3, não são só essas 2, não, tem mais outra. A gente levou como uma aula de campo, porque a gente disse que era o restaurante das princesas, e aí no restaurante das princesas tinha que se comportar, por isso que era uma aula de campo. E não é que elas se comportaram. Aí, na hora de sair, como eu disse, é o restaurante das princesas, e ele é muito bacana realmente o restaurante, ele disse, olha, esse restaurante é chique. E as outras 2 já estavam todas periquitadas, estavam de bolsa, e aí eu perguntei a Cacá, eu disse, Cacá, você não vai de bolsa, não? Ela disse, vou não. Eu disse, olha, mas suas irmãs vão, e o restaurante é chique. Ela disse, mas eu não sou chique, eu sou simples. Aí eu disse, e você não é chique por quê? Ela disse, porque ser simples é muito mais legal do que ser chique. Então, eu aplico a filosofia basicamente a máxima da filósofa Cacá em relação a esse centro de inteligência. É uma ideia muito simples e basicamente não estruturada. É importante que ela seja desestruturada. É basicamente fazer acontecer e você pensar nisso como uma oportunidade para a gestão de conhecimento e para a gestão do capital intelectual, para a gente aproveitar o que a justiça tem a nos oferecer para aprimoramento do sistema judiciário, evitando que esse conhecimento tão rico fique batendo cabeça. Né? Bom, eu já disse a vocês, mas vou reforçar com orgulho, isso foi uma ideia que surgiu no Rio Grande do Norte, Marla tem desculpa aos baianos, mas a Universidade Federal do Rio Grande do Norte está com uma pesquisa agora já em estágio avançado, que mostra que o Brasil foi descoberto no Rio Grande do Norte. Mostra que foi descoberto no Rio Grande do Norte, na cidade de Touros. Está aqui o marco do descobrimento, que já está lá no local. Então, lamento aos baianos, mas pela segunda... Foi descoberto. Não é isso? Metido, né? Apanho já, né? Mas você vê como eu sou corajoso. Eu fiz pior uma vez num evento da Matra, lá em Natal, que eu disse, era um evento sobre a transferência da competência do crime de organização do trabalho para a justiça do trabalho. Aí eu disse, vocês estão querendo oprimir o opressor, porque em vez de falarem sobre liberdade, etc., eles basicamente falavam, sabe, sobre escravidão, etc. Mas você está levando referencial civil, vocês estão querendo destruir esse povo. Aí só faltaram me matar, porque eu tinha dito as verdades que eles precisavam escutar. Pois estou dizendo a verdade, você precisa escutar, Cátia. Foi descoberto no Rio Grande do Norte. Esses são os membros, aí eu faço questão de dizer, do nosso centro, de ontem e de hoje, no caso o nosso Rodrigo Carriço, que é o novo, é do último concurso, é juiz em Pau dos Ferros. O Eduardo Dantas saiu agora porque foi para o Supremo Tribunal Federal Auxiliar. Nosso Francisco Glauber é suplente. O Adriano, que foi aqui da primeira região, é membro hoje. Matusalém é o diretor de secretaria, é membro também. Alisson, que foi da primeira região, é membro. Zé Carlos saiu, foi dele a ideia de criação da comissão em Natal. Sofia é suplente. Odileide é suplente, é servidora, é a nossa diretora do Núcleo de Gestão de Pessoas. Mariana, diretora de secretaria.
que é a secretária, e Gisele, nossa colega da quarta vara. Eu não achei, tem um outro diretor de secretaria, Vasconcelos, eu não achei a foto dele, não coloquei, mas esse basicamente é o nosso time. E basicamente a gente adoraria que o país todo instalasse o centro de inteligência. Bem, era isso que eu tinha. Eu acho que se tiver tempo a gente continua no debate, que eu terei o maior prazer em esclarecer todas as questões, mas eu queria dizer do privilégio que foi estar aqui com vocês hoje. Eu sei que era muita coisa para dizer, mas eu estava louco para dizer. Espero que tenha servido para esclarecer alguma coisa e para oferecer um sopro de esperança nessa vida tão difícil que a gente está levando. Muito obrigado, minha gente. Se quiserem fazer perguntas, sou todo ouvidos. Ô, Marco. Oi. Boa tarde, tudo bem? Perfeito. Uhum. Uhum. Isso. Dentro das ideias, faça alguma coisa por aquela questão de conciliação pré-processual? Vocês já trataram, já pensaram nisso? Porque a gente teve alguma coisa lá na... A gente tem lá na Quinta Região, e a ideia é justamente essa. A ideia que, se fosse que eu gostaria, porque, na verdade, é uma solução construída. A gente tem que ouvir os colegas no país inteiro e eles próprios, né? Depois do workshop, que a gente vai ter condições de construir um modelo. Mas, no meu entender, esse processo era para entrar em conciliação pré-processual, não havendo acordo, ele entrava na vara, mandava uma carta de citação, escrevia no Serasa e suspendia. Para mim, não faz sentido do que você fazer mais do que isso. O ideal é que ele nem entrasse na vara. O ideal é que ele, do Centro de Conciliação, fosse arquivado. Porque o ideal é que ele saísse concreto e protestado. E aí, uma costura que a gente vai ter que fazer, que vai depender de Estado para Estado, é porque isso tem um custo, e eu sei que se o custo do protesto compensa, né, o custo do débito deles. Mas o que a gente já descobriu na pouca pesquisa que fizemos é que eles são loucos para não ajuizar a ação porque não compensa economicamente. Eles fazem com medo do Tribunal de Contas. Ou seja, como eles têm medo do Tribunal de Contas, a gente processa os pedidos que são meio que inviáveis para ele, para nada. Mas para eles, se a gente oferece a conciliação pré-processual, como eu já vi que vocês fazem na segunda região, eles estão satisfeitos. A gente só precisa dar a garantia de que não haverá um problema administrativo depois para os gestores. É por isso que a gente está precisando ouvir, sabendo onde é que o sapato está apertando para ter a melhor alternativa. Mas a ideia é a gente trabalhar com sanções indiretas e conciliação pré-processual realmente. E mesmo assim, com algum critério, sabe? A gente vai... Qual é a minha estratégia no workshop? Em vez de a gente trazer muito juiz para falar, eu vou trazer procuradores. Porque eles não confiam em nós, porque acham que a gente está querendo se ver livre de serviço. Sendo que quando você traz, você deve ter visto que você é de vara de execução fiscal? Não, Perfeito. Eu passei há muito tempo, mas eu acompanhei por alto perfeito. Que o TRF está... Perfeito. A Fazenda Nacional teve, no mês de janeiro, a maior arrecadação de sua história no ano de crise. Qual foi a estratégia deles? Não ajuizar ações. Trabalhar só com estratégias de cobrança. A Fazenda Nacional, isso foi narrado para a gente, eles estão criando um rating de crédito, e o rating de crédito vai dizer qual é a diretriz do procurador a ser observada naquele crédito. Inclusive com a indicação de irrecuperabilidade daquele crédito, que é uma previsão que existe no Código Tributário da Espanha. Na Espanha, você não precisa... Quando eu digo, por exemplo, que o sistema jurídico brasileiro desconfia das pessoas, na Espanha você não vai precisar de um processo judicial com uma decretação de prescrição intercorrente para você extinguir uma execução fiscal, você assim extingue o crédito tributário. O procurador, no momento que identifica a irrecuperabilidade do crédito, ele mesmo extingue o crédito tributário. Percebe? Então, você tem uma lógica desjudicializada de trabalhar. A nossa não, ela atrai o processo judicial. Então, a Fazenda Nacional, com base nesse rating de crédito, está querendo dar segurança ao procurador. E a ideia que a gente deu na reunião que teve com eles não foi Márcia. Márcia estava comigo na reunião e eles concordaram em começar a pensar, inclusive colocar um rating de conciliação no crédito. Para o procurador ter uma certa segurança de que ele não vai estar fazendo um acordo maluco e antisonômico.
porque você vai ter que trabalhar também com isonomia. Então, quando tiver o indicativo do crédito, ele vai dizer qual é o tamanho do esforço para a cobrança daquele crédito, qual é o potencial de cobrança daquele crédito e qual é o potencial de negociação em torno daquele crédito, que foi o que a Engea fez e fez muito sucesso naquela época, né? Então, a nossa ideia para os conselhos profissionais é também trazer essa ideia de ele ter estratégia na cobrança, mas partindo da premissa de que para o típico crédito que ele cobra, a lógica pré-processual é muito melhor, muito menos onerosa e propicia uma arrecadação muito maior do que a lógica de cobrança malucada, né? É basicamente isso. Oi? Despender energia com o que vale. Nossa e deles, né? Nossa e deles. E aí, como se trata da energia deles, a gente vai colocar o procurador da Fazenda Nacional para dizer a eles que é uma burrice. Ou seja, porque se a gente for, é porque a gente aqui não está querendo o crédito deles. É. Obrigada. Nada, eu que agradeço. Oi, Cátia. Quer ver uma pergunta dificílima? Hã? Eu acho que são duas coisas que eu queria falar. Uma, que é interessante não perder de vista, que muitos juízes da minha época, que estudaram antes da Constituição, principalmente, e depois vieram com a Constituição e se fortaleceram na figura do juiz natural, têm resistência à concentração de processos. E mais ainda, porque em algum momento da história, nós não precisamos contar nomes, os antigos sabem, os novos não vão saber, existiu punição de juiz por ter atraído competência. Havia uma desconfiança do juiz. Então, se eu dou uma liminar e se o advogado fala, olha, eu quero que tudo vá para a vara da Cátia, tanto que, por isso, eu acredito, o modelo do PJE, ele é contrário a tudo isso. Ele permite que o advogado distribua e aquilo não vai por dependência. Antes de ser juiz, eu era servidora, e eu me lembro que o advogado ele chegava com o processo na vara e o juiz assinava assim, distribua-se por dependência. E aí ia para a distribuição. Mais adiante, no ponto 2, acontecia de a vara aceitar a dependência e ela mesma distribuir. Cada vara tinha uma cartela de números de processo e ela mesma distribuía aquele processo para ela. E isso terminou gerando uma certa desconfiança na atitude de alguns juízes, porque, vamos dizer assim, porque se aquele juiz entendia, quem sabe ele já estava antevendo o caos, né, da justiça, como você estava dizendo, e que, se eu já decidi um processo, eu devo decidir todos daquela matéria ou os semelhantes que vão ter para gerar um efeito isonômico, isso gerou, em muito momento, a ser considerado que era uma quebra do juízo natural e que aquele juiz estava atraindo competência para ele que era indevida e poderia ser objeto de correção. Considerando todo esse pano e que nós convivemos com a sua vozinha, né, que eu acho lindo o amor daquele jeito, porque eu não pulo de bang jump nem por um decreto, então eu vou continuar amando daquele jeito. O que acontece? Nós temos, às vezes, eu senti, quando o Itagiba chama em reunião, e eu posso confessar que, mesmo antes dele criar o Centro de Inteligência da Seção Judiciária da DF, o Itagiba, enquanto era diretor do foro, sempre falou na mudança do Código do 55, parágrafo 3º, do CPC, que já falava numa possibilidade de reunião de processo e tudo mais, que ele deve falar mais do que... Eu não sei se ele ainda está por aqui. Está aí? Ele está ali atrás. Ele está ali atrás. Que existe uma resistência de muitos colegas, porque o PJE ele não aceita que a distribuição ou o juiz distribuidor faça essa coisa. Então, eu acho que uma das coisas, o Centro de Inteligência, de repente, poderia trabalhar com a equipe do PJE para prever que poderia voltar a haver essa distribuição por dependência direta, porque está ficando assim, o processo vai para a vara do Itagiba, se ele achar que... Aí ele liga para mim e fala, Cátia, você aceita aí? Aí eu digo, aceito, então me manda. Porque se eu mandar para um outro que não aceita, imagine que isso gera um conflito de competência para o meu tribunal. Tadinho do judicionado. Tadinho mesmo, é. Né? E, por outro lado, ainda existe, nesse período de amadurecimento do assunto, também uma delimitação do que o que geraria uma reunião. Então, agora mesmo, não sei se outras sessões estão tendo isso, mas 2 assuntos estão lotando já a gente. Faturamento e fundo rural, em quem era subrogado,
Fundo de participação de município, divisão de código de município, porque veio uma nova decisão do Supremo e o pessoal está questionando, então está chovendo de processo. A pergunta é, qual a amplitude que se pretende dar? Mas eu estou falando tudo isso para querer saber, assim, vocês no Rio Grande do Norte, que têm uma afinidade, que já falam disso há tanto tempo, como os colegas têm se comportado? Todo mundo adere a essa ideia? Há aquela combinação, por exemplo, eu estou com um processo mesmo que o juiz me mandou e eu acho que eu não posso decidir, eu não sou vara com competência tributária única na sessão, e vou decidir todos os processos de PIS, COFINS, claro. digamos assim. Mas, de repente, um juiz acha que sim, a primeira decisão disso aí foi da Cátia, eu vou mandar para ela. Pô, se eu suscitar o conflito, olha o que eu faço com o jurisdicionário. Se eu devolver, o colega não vai aceitar. Então, eu queria saber da experiência do Rio Grande do Norte, o que você tem feito. E a outra coisa, eu cheguei a ler, vocês devem ler muito mais atentamente a esse tipo de notícia, mas quando aquele assunto está na cabeça da gente, a gente lê um bocado de coisa sobre ele, que o Supremo começou a se balançar também com esse movimento. Por quê? Por exemplo, no caso de saúde, minha vara é especializada em saúde, o STJ julgou. Ao julgar, ele tirou a suspensão, mas o Supremo não julgou. E a União e o Ministério da Saúde se comportam da mesma forma enquanto o Supremo não julgar. Eu cheguei a fazer uns contatos no Supremo para tentar botar em pauta, sabia que, mas já tinham me avisado que até setembro não entraria em pauta. Então, o caos da saúde continua lá embaixo. Então, alguém precisa falar para os... você falou os bacanas? Os bacanas. Que tem um caos da saúde causado pelo Judiciário. E que o STJ já fez a parte dele e que o Supremo não fez o dever de casa. Vou te dizer mais. Pelo que eu não vi ontem, não. Pelo que eu levantei do andamento processual, foi assim. Foi posto em pauta, o ministro Marco Aurélio votou, acho que o ministro Barroso votou, foi pedido vista pelo ministro Teori. Ele não está aqui mais entre nós e o processo parece que ficou... No limbo. No limbo. Perfeito. Tá? Então, Perfeito. ninguém avisou o ministro Alexandre de Moraes que esse era um caso importante. Que esse é um caso importante, que esse caso é dele, não sei nem se foi para o gabinete dele. Mas eu não sei se vocês já estão criando um canal de acesso aos mais bacana, porque, senão, a gente vai morrer... Na praia. Na praia. Porque a gente está com os bacanas, mas tem os super bacanas, tem né? super bacanas. Exato. Então agora devolvo. Eu queria a experiência do Rio Grande do Norte com... E os super bacanas. E os super bacanas. Perfeito. Bom, primeiro... Foi fácil, queria hein? agradecer. Foi fácil. Primeiro, queria agradecer pela pergunta. Eu não queria que você deixasse de me amar pelo fato do Rio Grande do Norte ter sido, assim, o berço do Brasil. Mas o fato é que é a verdade, né? Veja só. Primeiro, o que eu acho bacana do Centro de Inteligência é você ter justamente o espaço para diálogo. Então, a gente até lá no FUNAG, a gente fez uma oficina de Design Thinking sobre Centro de Inteligência, que teve vários temas, né? E lá eles fizeram, basicamente, uma teatralização e que criaram a figura do Resistildo, que era um colega nosso que foi brilhantemente interpretado pelo nosso colega Marcos Maciel. Não foi, Ariane? Marcos Maciel, lá de Pernambuco. Mas Resistildo era a cara de todos nós, não era? Não era? Foi muito bacana. Então, assim, Resistildo sempre existirá. O que eu acho bacana do Centro de Inteligência é porque ele vai se amoldar à cultura institucional da sua seção judiciária. No caso do Rio Grande do Norte, além do ordenamento jurídico da piscina, a gente sempre teve muito forte o ordenamento jurídico da reunião dos juízes, desde sempre. Então, se não havia um centro de inteligência, tratamento de questões coletivas sempre era submetido à reunião dos juízes. Então, claro que a aderência de um sistema como esse no Rio Grande do Norte vai ser maior. Porém, o que eu acho mais interessante é que você vai ter um espaço de diálogo, inclusive, para você rejeitar a proposta de unificação, percebe? Porque você está discutindo democraticamente e não existe uma estratégia correta. Como você está falando de gestão, que o nosso grande problema é que sempre a gente trabalhou o processo como labirinto e a gente tem dificuldade de discernir o que é jurisdição e o que é gestão, que a gente faz muita gestão no nosso acervo, a gente também se esquece que, em se tratando de gestão, a gente trabalha com conveniência e oportunidade. Como a gente trabalha com conveniência e oportunidade, pode ser que, para as características da sua seção judiciária, seja melhor que seja separado mesmo. O que eu acho importante, pode ser, eu não estou dizendo que é, mas o importante é o diálogo para você tentar compreender qual será a melhor alternativa. E o fato de ser separado não significa dizer que não haja a possibilidade de uma estratégia comum.
Ou seja, tanto você pode deslocar para uma vara, como você pode tentar uma gestão de acervo via centro de inteligência com alguns atos praticados em comum. Então, vamos supor que o centro de inteligência, a despeito dos processos estarem em suas respectivas varas, que ele tente aglutinar alguns atos em cooperação. A gente lá no Rio Grande do Norte já fez cooperação, inclusive com a Justiça do Trabalho, já fez cooperação com a Justiça Estadual. E não é cooperação assim precatória, me cumpra o mandado, não. Eu tive, por exemplo, na minha vara, e o meu não é o mais emblemático, eu fiz uma audiência co-presidida com o juiz do trabalho. Ele foi lá na Justiça, ele no processo dele marcou a audiência na minha sala de audiência, eu marquei a minha audiência na sala de audiência, ele chegou para a audiência, a gente discutiu quem iria ser o presidente todos seriam presidente de direito, mas quem seria o presidente de fato? O outro com o compromisso de praticar todos os atos que o outro determinasse, fizesse as perguntas às testemunhas. Nós fizemos a audiência conjuntamente, despachamos em conjunto, primeiro eu, depois ele. Nós acertamos qual era o melhor encaminhamento para que nós não batêssemos cabeça e a gente simplesmente zerou, era crédito trabalhista, crédito fiscal. A gente zerou o crédito trabalhista e agora eu estou a cavalheiro, sem me precisar me aperrear com ele, lutando lá para terminar o meu crédito fiscal. E a gente conseguiu regularizar a empresa que agora está em parcelamento. Porque como a gente estava batendo cabeça, tinha uma penhora de faturamento, que era basicamente tudo que a empresa tinha. Eu batia cabeça, ele batia cabeça, a empresa vivia sem certidão e não conseguia aderir parcelamento, porque ele não conseguia racionalizar, porque eu estava batendo cabeça com ele. Lá em Mossoró, por exemplo, o nosso colega Orlan fez uma audiência em cooperação judiciária com a Justiça Estadual e com a Justiça do Trabalho, co-presidida também. Eles, há 2 anos, numa demanda estrutural, estão mantendo uma maternidade aberta, a maternidade estava fechando, Mossoró estava sem leito de UTI neonatal. Eles conseguiram manter, os 3 concordaram em torno de um administrador judicial, porque tinha dívidas, ação de improbidade, o diabo, e eles fixaram quem unificaria as questões mais burocráticas, sem passar por cima dos limites que cada um estabeleceu em cooperação judiciária. E quando você chega a Mossoró e que fala do nome dessa maternidade, surge o nome do nosso colega Orlan, porque Mossoró, as crianças de Mossoró devem aquele procedimento que foi empregado pelo colega. Eu, particularmente, assim, acho que o contexto atual é diferente desse contexto histórico de quando nós éramos vistos como desonestos porque atraíamos processo, porque agora a questão é outra, não é de nós atrairmos demanda, é de cooperação judiciária. E isso ficou muito claro no Código agora. Então, você chegar para o colega e dizer, e aí eu acho que o centro de inteligência é um importante instrumento para a efetivação do princípio. Olha, centro de inteligência, eu estou com um problema, etc., envolve tal vara, tal vara, tal vara. Vamos chamar numa reunião. Faz a reunião e tenta fazer um acerto. Se o cara está batendo cabeça, de repente você faz com quem concordou, sabe? E aí, basicamente, como é que você chega a um resistildo? Você viabiliza uma situação para dar certo sem ele, que na próxima ele vai ficar com inveja. Diz, olha, velho, então fique aí, batendo cabeça, morra, sabe? Morra. Enquanto isso eu estou bebendo. Pronto. Sabe? É a minha visão sobre o tema. Agora, o que eu acho é que a solução da seção judiciária do Distrito Federal não será necessariamente a mesma solução da seção judiciária do Rio Grande do Norte. Porque lá eu posso ter estrutura para isso, lá eu posso ter vamos supor que aqui no DF você tenha um AGU mais maleável. Lá eu tenho uma AGU chata, que não é o caso, lá a AGU é ótima. Mas se você tem uma AGU chata, já você vai ter que... Sabe? Isso é um fator a ser considerado na estratégia que você vai traçar. Então, quando você coloca todos os fatores na mesa, você vai ter a melhor forma, dentro do possível, para você aplicar. Né? Então, eu acho que a forma de enfrentamento basicamente é essa. E o fundamento legal que você vai ter são os artigos 69, 67 e 69 do CPC. Né? Quanto à segunda questão... Por incrível que pareça, eu acho uma questão simples, mas é delicadíssima. Porque no nosso último tema, que a gente basicamente sugeriu, que era no caso qual foi o caso, Ana, mesmo? Da modulação do ICMS na base de cálculo PIS/COFINS. Porque a gente disse, olha, por favor, julgue, ninguém aguenta mais. E aí eles ficaram com medo de mandar o ofício. Aí eu disse, ministro, aproveite que o ministro, que está havendo mudança de administração no STJ, em vez de sair o ofício para lá com recomendação, esse é o tipo do caso que vale uma visita de cortesia, como a que nós fizemos ao TJ.
Então, veja bem, Wandla, você apenas... Wandla, Kátia, você está... A lógica é essa, você mesmo diz, eu, como conheço umas pessoas lá, fui atrás. O grande problema é que eu acho que a justiça não pode ficar dependendo da boa vontade de ninguém. A justiça precisa ter canais institucionais para isso. Você ficar, sabe, você se expondo, devendo favor, por quê? Então, o Centro de Inteligência é quem vai ter que fazer isso. Aquela visita que você faria para o seu amigo vira uma visita de cortesia institucional. Ele está uma nota técnica e assim eles disseram que vão fazer. Vão se juntar todos, estão adorando, porque vão lá fazer uma visita ao Supremo, vão levar a nota técnica, explicar ao ministro Toffoli a importância daquele tema, dizer qual é o impacto de litigiosidade daquilo e vão ponderar se não é conveniente que o Supremo paute aquela matéria. Aí você vai dizer, vai pautar? Eu não sei, mas pelo menos você cria um canal institucional para fazer isso. Nossa visão, quando essa coisa meio que pegar, a gente já não vai ter tanto pudor de chegar aos super bacanas, né? E aí, nesse sentido, a gente está muito animado com essa primeira reunião, né? Porque essa primeira reunião pode ser assim, uma grande oportunidade de portas se abrirem, a gente poder esclarecer onde é que o sapato está apertando. Porque se a gente for ver, eu sei que tem muita matéria afetada lá no Supremo, mas aquelas que nos estão chateando são poucas. Essa de saúde é o tema de juros, essa tributária é uma ou outra. Quando a gente vê o quantitativo, são 3 ou 4. Quer dizer, se ele pauta, aquilo ali já desafoga muito o nosso trabalho. E aquelas que de impacto social, você vai dizer que ele está sabendo que esse processo está perdido? Ele não está. Né? E é esse canal institucional que vai dizer se esse processo está perdido, se tem um impacto social tão forte. Né? E uma coisa importante, Kátia, também, que ajuda muito nessas situações, é que como a gente está fazendo gestão, a gente não tem problema de competência, nem de exclusividade de competência. Então, por exemplo, numa situação como essa, vamos supor que você sugira esse tema ao Centro Nacional de Inteligência. O Centro Nacional de Inteligência pode chamar você para trabalhar conosco. Por exemplo, o Rafael, que está ali atrás, ele já foi convidado para 2 temas que a gente vai tentar extrair a expertise dele, né? E ele tá sendo convidado a ser um parceiro externo do Centro Nacional de Inteligência em 2 temas, nesse da execução fiscal, porque ele faz um belíssimo trabalho lá em Manaus, e num que ele manja bem, que a gente afetou um tema, eu e Márcia estamos relatando, que é um tema de inteligência artificial na justiça, porque como esse tema está chegando, a gente quer meio que estudar para que a coisa não chegue de forma malucada, ou seja, para a gente ter uma estratégia daquilo que realmente será bom para esse modelo de justiça que a gente está vislumbrando, com perspectiva de prevenção, de melhor gestão. Né? Então, ele não é do Centro Nacional de Inteligência, mas ele foi lembrado e ele está para trabalhar com a gente. Então, numa situação como essa, não somos nós, os escravos, que vamos trabalhar. Todos nós seremos escravos conjuntamente, porque os colegas que têm condições de influenciar naquela matéria serão chamados a nos dar essas luzes. Então, por exemplo, você tendo uma vara especializada, é diferente o conhecimento agregado que você tem sobre aquele tema do que eu tenho, que não estou julgando saúde, por exemplo. Entendeu? Então, a ideia basicamente é essa, é que a gente, como se trata de uma rede, a gente sempre pode estar trabalhando ali de forma colaborativa. Não sei se eu respondi tudo. Beleza. Não, lembro do PJE. Sim, do PJE. Mas aí acho que talvez em termos de desafios futuros, é justamente a gente vai ter que começar a trabalhar a estruturação das rotinas de trabalho dos nossos fluxos em torno dessa perspectiva também. E aí, nesse sentido, é importante ter uma visão diferente para a gente ver onde é que a gente vai ter digamos assim, uma regra de sistema que desfavorece essa lógica preventiva, né? Uma melhor gestão de conflitos. Ô, Marcos. Sou todo ouvidos. Oi? Opa, amigo. Na linha daquela sensibilização que a Fazenda Nacional tem feito com relação a esse rating da dívida e a forma de processamento das execuções fiscais com maior chance de êxito, nas varas do interior, como é o meu caso, a gente vive as 2 coisas. Tanto é interessante isso, porque, de fato, eles têm atacado aí. O número de execuções fiscais tem já diminuído sensivelmente, mas, na outra ponta, a impressão que me dá é a seguinte: eles são grandes usuários do Bacen Jude, mas nós não conseguimos, todo colega sabe
né, dessa via crucis. Então, em que medida o Bacen-Jude não poderia entrar nas contrapartidas, nesses casos, em que, porque quem está na execução fiscal apenas vai ter o lado bom dessa nova estruturação da dívida tributária lá. Mas quem precisa usar o Bacen-Jude, ou seja, a União só ganha com o Bacen-Jude. Então, ninguém nunca consegue fazer nada em torno de mobilização de capital, sobretudo nas demandas de medicamentos, que é o que acontece. Vocês pensaram já nisso? Tem alguma coisa Você disse para sequestro? É porque o que acontece? O STF... Sim, exatamente. Bacen-Jude O STF já pacificou que é devido ao STJ da mesma forma, mas não se consegue fazer. Ao mesmo tempo, ao mesmo tempo, o Bacen-Jude é uma arma fundamental e, pelo menos pelo que eu tenho ouvido dos procuradores da Fazenda, vai ser melhor utilizada. Por exemplo, a promessa que nos chegou é que nós vamos fazer, agora vamos fazer bem feito, ou seja, vamos fazer e pegar quem a gente quer. Aí eu fiquei assim pensando na hora, porque não é da alçada dele, né, daquele procurador em especial. Mas eu fiquei pensando, mas a gente nunca pega vocês quando é necessário. Isso tem se você me der o seu e-mail depois, tem uma nota técnica sobre isso do Centro do Rio Grande do Norte. No Centro Nacional a gente não trabalhou, mas o que a gente percebeu é que havia uma insuficiência, que é uma coisa que vocês vão notar, havia uma insuficiência de nós do Rio Grande do Norte para tratar desse problema, então nós sugerimos esse tema ao Centro Nacional. Ele está sugerido, aí a chefona é quem vai ver se ele vai ser priorizado ou não. Mas é bom porque você vê como a sintonia... Qual é o seu estado, Ilustre? Eu estou em Minas, mas eu sou do estado que fundou o Brasil. Né? Tá vendo? É outra vibe, tá vendo? Então... o outro, eu achava que era o Rio Grande do Norte. Não, eu já morei no Rio Grande do Norte também, mas... Perfeito. Mas aí você vê a sintonia, basicamente. Mas a nossa ideia lá em Natal foi basicamente essa. Por que a gente não está conseguindo fazer esse bloqueio? Mas em termos de... Como era um tema assim, fortemente centralizado, a gente não tinha condições de tratar lá. Uma coisa que a gente tem feito lá em Natal, que acho que vale como dica para os centros locais de inteligência, é basicamente não deixar de afetar o tema, que se ele for um tema muito angustiante, ainda que se saiba que não vai conseguir resolver, mas pelo menos documente o máximo de informações relevantes para que ele já chegue mastigado no Centro Nacional. A gente agora está com o tempo, vai fazer inclusive uma audiência pública, sabendo que não vai dar certo, mas pelo menos a gente está oferecendo subsídios ao Centro Nacional, que são as ocupações irregulares em áreas de servidão em torno de rodovias. Porque aí a gente está fazendo um mapeamento, vai fazer uma audiência pública que vai se referir a uma rodovia com toda a complexidade de uma rodovia entre Natal e Ceará-Mirim. E a gente já viu que vai ser extremamente difícil e a gente está acelerando isso porque nós somos ao DENIT e fomos informados pelo DENIT de que haverá uma operação nacional, tipo essa operação Pente Fino, uma operação expulsa-expulsa. E vai ser uma operação expulsa-expulsa sem muito critério, então você já imagina a quantidade de ações judiciais. Então a gente já está afetando, a gente vai fazer a audiência pública, colher todos os subsídios para entregar de bandeja ao Centro Nacional, porque aí ele já sabe pelo menos, percebe, ele já não começa tateando. A gente tateia, produz conhecimento e manda para lá. Então, nesse caso do Bacen-Jude, foi a mesma estratégia que a gente usou. Né? Até disse, isso não vai dar certo, minha gente afete. Descubra quando é que está o gargalo, qual é o critério, se tem regra legal, etc, 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 e mande para o Centro Nacional. E aí esse tema já está sugerido, repito, se a chefona resolver afetar, você terá, de repente, um resultado bom. É só pressioná-la. Ela é de Minas também, parece que é. Sou todo ouvidos, minha gente. E aí? Encerro? Ok. Perfeito. Então, minha gente, você quer vir aqui? Tá bom. Então, vou esperar aqui a chefona falar, mas... Adorar os slides. Quem não gostou dos slides, levante o braço. Minha gente, muito obrigado. Reitero, foi um privilégio estar aqui com vocês hoje. Não, a feitora, tá bom, então. Não, é só agradecer mais uma vez aqui. Que pare, mas que é brincadeira, né?
vocês viram o que acontece, né? O que acontece? Mas sou eu que estou pisando. Você Tá pisando onde? Eu estava ali, eu estava naquele fio. Eu e eles nunca dá certo assim, a gente sempre tem essa confusão, né? Bom, eu só... Não sou eu. Então vale. Hã? Queria agradecer, então, a presença do Marco. Eu acho que foi extremamente esclarecedor, assim, principalmente porque é algo que está acontecendo, é real. Então, agradecer do fundo do coração meu colega de trabalho aqui de 7 anos, e eu tenho certeza que nós vamos ter assim a instalação dos centros locais da primeira região de forma célere e vamos mudar essa história da Justiça Federal. E amanhã de manhã, então, 9 horas aqui para as oficinas. E muito obrigada por tudo, por vocês ficarem conosco até essa hora e até amanhã.